Boa noite, meus amigos, queridos irmãos. Que alegria poder voltar a estar com vocês. Depois de um período de desafios, de testemunhos que precisamos ter dado, e aqui estamos de volta. Para quem não sabe, eu fiquei impedido desse tipo de trabalho durante 8 meses, tendo uma das casas, que foi o Atmos, que nós tivemos que suspender naquela oportunidade de compromisso. Estamos hoje aqui para cumprir, graças a Deus. Eu queria fazer 2 anotações iniciais. Primeiro, dizer da importância do que nós vimos aqui. Os nossos amigos internautas não partilharam, né? Passaram a partilhar a partir da nossa boa noite. Mas até para esclarecê-los, foi passado aqui um vídeo. Se fosse numa empresa, seria um vídeo institucional. Aqui foi apresentado um vídeo motivacional, para a gente se concentrar. E de fato, a emoção bate nesta hora, né? Porque foi apresentado durante o transcurso do vídeo, tendo a música de fundo de Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa, que diz muito, ou quase tudo, porque difícil é dizer tudo do que é uma casa espírita, que é muito mais do que as nossas percepções. E ali durante o vídeo foram passados, eu não contei, mas foram muitos registros de momentos diversos que esta casa participou e efetivamente realizou neste ambiente. E uma coisa que nós podemos notar, o detalhe dos sorrisos. Muito comum em todas aquelas fotos, aqueles registros. Os abraços. Como isso é importante. Nós temos essa identidade, porque ao final falou que nós somos essa família. E aí eu me identifiquei muito particularmente em razão da nossa casa, do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Rio Preto. Ela é uma casa conhecida no movimento espírita como Família Nazaré. Alguns companheiros já tiveram a oportunidade de nos visitar. E lá também temos essa relação íntima uns com os outros. E o segundo momento que nós queríamos também registrar foi a fala de Emmanuel nessa página, da importância do Espiritismo e da sua influência na vida de todos nós, na sociedade, nos diversos segmentos que formam essa sociedade. Para que o Espiritismo cumpra essa sua missão importante na sociedade, de reformular ideias, de orientar comportamentos, ainda que não seja de forma impositiva, mas o Espiritismo vem com esse viés expositivo, de mostrar, apresentar caminhos. Mas por fim, no final, seremos nós que iremos escolher os caminhos que queremos trilhar. E mais, o Espiritismo, além de mostrar os caminhos, mostra-nos também as consequências de cada caminho deste. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém, dizia o apóstolo Paulo. Então essa formação de consciência espírita, e por que não dizer de uma consciência evangélica, é a proposta maior do Espiritismo, para formar uma nova base de consciência, uma nova base que nos permita novas motivações ao trabalho, primeiro, e o maior de todos, que é a renovação de nós mesmos. Porque a renovação da humanidade passa primeiro pela renovação do indivíduo. Então a proposta de todos os encontros espíritas visa como meta primeira o nosso mergulho interno. Essa disposição que cada um, cedo ou tarde, terá que ter, de olhar-se, não necessariamente diante do espelho, já que, no nosso caso, não nos agradaria tanto, mas esse mergulho interior,
de olhar-se, identificar o homem velho que está escondidinho por vezes nos caninhos das nossas almas. Este é que deve ser desnudado, saído das sombras e enfrentá-lo à luz do Espiritismo. Essa é a nossa missão. E como eu disse, para que o Espiritismo cumpra esta missão, aqui apresentada inicialmente na página lida de Emmanuel, precisamos de uma casa espírita como esta, como todas essas centenas de casas espíritas por este mundo afora que nós já tivemos a oportunidade de visitar. Este núcleo aqui é um núcleo estratégico do movimento espírita. E é sobre este que nós estaremos aqui falando. E para tanto nós precisamos saber até que hora vamos. 8h30. 8h30? Ah, bom. Porque às vezes a gente fica com a impressão que vamos ficar aqui eternamente falando, né? Mas é sempre bom que a gente saiba um tempo para a gente organizar as nossas ideias. Na canção que nós fizemos referência, a qual Santa Casa Santa, eu acho que é o título da música, né? Santa Casa Santa. Ali ele elenca uma série de situações que a Casa Espírita nos oferece, como esse hospital de almas, como uma escola espiritual, mas também com uma oficina de trabalho. Essas funções já é por demais conhecida de nós. Muitos aqui neste púlpito, muitos nos grupos de estudo regulares que todas as casas oferecem ao público, já enfrentaram essa definição de casa espírita, de centro espírita, né? Como uma escola, como um hospital e como uma oficina de trabalho. Mas nós resolvemos dar um passo atrás. Antes da existência do Atmos, o que se passou? O que foi necessário fazer para que, de fato, este núcleo se corporificasse na Terra? Através de orientações do Espírito André Luiz, naquele conjunto de obras memoráveis, quando ele desnuda o mundo espiritual para nós, em certa oportunidade ele dirá que um projeto como este, ele é planejado antes, obviamente, no mundo espiritual, e boa parte de nós, se não todos, recebemos convites para participar desse projeto, ainda na condição de desencarnados. Alguns talvez já encarnados, mas em desdobramento, possivelmente, participam de uma assembleia semelhante a esta, quando o projeto é apresentado. Mas antes desse projeto ser apresentado a nós, juntamente com o convite, os espíritos responsáveis pela obra tiveram que fazer uma série de movimentos que antecederam a apresentação do projeto para nós lá. Primeiro, uma análise crítica da região onde este prédio, onde esta obra precisa ser assentada. As regiões são diferentes, as demandas de igual forma, né? Então a região de Maricá é diferente da região de Itaboraí, de Cachoeira de Macacu, onde eu estou hoje, viu? Toda vez que eu venho aqui parece que tenho que atualizar o endereço, né? Que eu já mudei 14 vezes, gente. Eu sempre acho que vai ser o último endereço, encarnado, né? Mas alguma coisa acontece que tem um bichinho que mexe com nós, gente. E aí, arrumei uma parceira que é tão louca como nós, então a gente vai para frente. Então, é diferente. Cada local que nós vivemos são experiências completamente diferentes. E os espíritos que planejam o projeto levam em consideração o local, o ambiente, as necessidades do entorno, né? E, para tanto, eles, no projeto, apresentam 3 grandes objetivos. Nós vamos ver se o tempo nos permitirá falar dos 3, né? Que eu já falei durante 1h30 e não consegui falar todo.
Mas o primeiro objetivo é o objetivo doutrinário. O segundo é o objetivo social. E por fim, o objetivo espiritual. Nós, por força pedagógica, nós colocamos nesta ordem. Mas isso não quer dizer que uma seja mais importante que outras. Porque os três objetivos precisam ser buscados conjuntamente. Mas nós somos por demais criterioso. E aí resolvemos nós, o Walter, apresentar, se é que a gente pode assim fazer, apresentando nesta ordem. Seria uma prioridade? Talvez. Então a função doutrinária me parece a primeira de todas. Porque sem essa função doutrinária muito bem constituída na casa espírita, tudo mais ficará comprometido. Não é? Então, se é uma casa espírita, a doutrina precisa ser apresentada, estudada, compreendida e, por demais, vivenciada. Então, tanto o social quanto o espiritual receberá as luzes do conhecimento doutrinário. E quando falamos doutrina, na verdade estamos falando também, porque não está tudo associado, que é o Evangelho de Jesus. Então a doutrina, a sua moral, a sua vertente mais poderosa, que é a moral, está assentada na moral do Cristo. Kardec teve a oportunidade de questionar os espíritos se eles estariam trazendo uma nova moral. Eles disseram que não. A moral é do Cristo, é de Jesus. Então uma casa, ela precisa ter esses três pilares, esses três objetivos muito claros naqueles que efetivamente se tornam copartícipes desse projeto. E aí, eu não estou dizendo apenas da diretoria, do seu presidente, do seu colegiado, como queira a forma administrativa da casa. Não estamos nos referindo apenas, eu não estou falando apenas no sentido de diminuir, é no sentido de restringir ao grupo mediúnico, aos palestrantes, aos coordenadores, mas a todos aqueles que são a família ativos. Porque hoje está, nos nossos dias, certas terminologias de representatividade. Por exemplo, o sentimento de pertencimento está agora aí. O que significa você estar aqui neste ambiente sentindo, fazendo parte, de fato, tendo esse reconhecimento pelos seus pares. Fulano pertence àquela casa, àquela família. Só que quando nós nos sentimos assim, nós precisamos também agir em conformidade a esse posicionamento. Então eu tenho dito que todos nós temos a responsabilidade de nos tornarmos zeladores da doutrina espírita. Zelador, comumente, damos àqueles que cuidam, de certas atividades extremamente importantes no processo de uma sociedade. Mas esse zelador é no sentido de zelar, de cuidar, de preservar a doutrina. Aí é a responsabilidade de todos. Então esse objetivo para nós espíritas deverá ser o primeiro objetivo a ser buscado enquanto espírita. Não faz o menor sentido para nós dizermos espíritas ir num diálogo com alguém que esteja buscando as luzes que nós aqui recebemos, nós não sejamos capazes minimamente de falar da doutrina, da nossa fé. Eu não estou dizendo fazer uma palestra, apresentar um seminário, não é isso. Mas é na medida que a gente vá galgando certas posições de conhecimento, nós precisamos ter essa fidelidade a Allan Kardec. Digo isto, parece tão óbvio essas coisas para nós, Poxa, eu estou numa casa espírita,
Óbvio, isso é óbvio que ele está dizendo. Mas por que resolvemos acentuar isso? Porque nós conhecemos, meus irmãos, como disse, algumas centenas de casas espíritas, nesses 20 anos que nós caminhamos nesse movimento espírita. E nós já vimos de tudo um pouco. Por exemplo, como exemplo, para a gente apenas entender aonde queremos chegar. Após eu ter feito uma palestra visitando uma casa espírita, não vou falar nem a região, porque está sendo filmado esse negócio aqui. Porque a gente tem que ter esse cuidado, Senão o companheiro vai dizer, está falando de nós, vem aqui ver. Não chama mais ele aqui não, Mas, vamos assim dizer, uma casa que nós temos uma relação, assim, de muita fraternidade e que sempre recebemos convite. Isso já vão alguns anos, tanto que está no nosso primeiro livro, que foi em 2018. Então já faz algum tempo. Depois de eu ter feito a palestra, nós estávamos nos retirando do ambiente, já estávamos do lado de fora, nos despedindo de um companheiro, quando se aproximou de nós 2 companheiros, 2 jovens, devia ter lá seus 20 e poucos anos, e um catucava o outro, dizendo, fala com ele, pergunta aí, sabe esses espíritos danados, de ficar catucando o outro? Vai, fala aí, pergunta. Eu não percebi, era impossível não perceber que era em relação a nós que ele falava. Então parei um diálogo com o companheiro e me voltei a eles, se eu poderia ser útil a alguma coisa. E aí o companheiro, o outro, instigado pelo seu companheiro, fala, meu. Eu falei, fala, companheiro. Eu já estava desesperado para ouvir, Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, pois não. Aí ele me fez a seguinte pergunta: o que o senhor acha de sal grosso? E o outro abriu um olhão desse tamanho. Quero ver o que ele vai dizer agora. Gente, eu falei, eu não acho nada. Eu teria que achar. Porque não é algo que se utilize na doutrina espírita. Ainda que possa ter algum fundamento em outras ritualísticas. Mas aqui em nosso arraial, não. Aí ele ficou meio que sem graça, sabe? Desencantado com a nossa resposta. Mas eu não satisfeito, ainda eu inquiri. Por que você me pergunta isso? Nós temos que saber. Aí meio constrangido, e o outro, fala para ele. Eu falei, fala para mim. Aí ele meio que baixou um tom, para falar meio que cochichando, sabe? Já que nós estávamos na porta da casa espírita. Ele, fulana, todo mundo conhecia fulana, ela me chamou no cantinho e me orientou a tomar um banho de sal grosso, que se assim eu fizesse, eu ia afastar os obsessores. Para encurtar a história, porque o nosso tempo aqui urge, nós tivemos a oportunidade de fazer o esclarecimento sobre a ótica espiritismo do caso. Então isso prova o quê? Que se nós não estivermos atentos, vão entrar coisas, pessoas que vão querer desvirtuar, ainda que de boa fé, ainda que de bom coração. Mas nós precisamos ter a responsabilidade dessa fidelidade. O Espiritismo por si só já nos basta, já nos é suficiente, já traz todos os recursos que nós necessitamos. De igual forma, as preocupações doutrinárias, dos livros que vendemos, dos livros que emprestamos, das comunicações recebidas que nós anunciamos. E aí, para ilustrar mais uma vez, as coisas não sei por que acontecem comigo. Não foi por outra razão que o meu primeiro livro é esse olhar crítico, mas um olhar de análise, mas sobretudo de propor caminhos. E aí, houve uma época, já faz alguns anos isso, que eu tinha mais tempo
E quando isso ocorria, vez por outra eu escolhi uma casa para fazer uma visita, não é? Para ir lá assistir ao companheiro, um amigo que estava palestrando, receber um passe, etc. Porque também nós precisamos, viu? Porque às vezes eu vou numa casa e me perguntam assim, você quer receber passe? Eu falei, eu sei que eu já recebi, mas eu nada, né? Mas um pouquinho não faz mal, é igual chá de vovó, né? Eu quero. E aí eu ia para lá. Aí nessa oportunidade que lá estava, acompanhado de outro companheiro, a Cileide também acho que estava junto. Senão ela fala assim, você não lembrou de mim. Ela fala isso no carro, sabe? Você fala de todo mundo, mas não fala de mim. Eu estava lá também, viu? Vai dar bom. Lembrei de você. E aí, página de abertura. Hã? Nada, isso é um doce. É um docinho. Bom, e aí, a página, hoje aqui foi de Emmanuel, né? Naquela oportunidade, a página foi uma mensagem colhida na reunião mediúnica daquela semana. A reunião era sexta, na terça-feira. Foi colhida uma mensagem, uma psicografia, e resolveu-se, a administração da casa, resolveu ler como página de abertura da reunião pública. Que tragédia, gente. E a tragédia maior, ainda vou dizer. Porque, primeiro, deu-se o nome do médium. Já expôs o infeliz, né, tadinho? Devemos evitar a exposição do médium. A mediunidade deve ser praticada de forma discreta. Recolhimento. Porque os médiuns também estão em luta como nós, gente. A questão do orgulho, da vaidade. Mas não, começou. Esta mensagem foi colhida pelo médium tal, na terça-feira próxima passada. E começou a leitura. O espírito dizia ser um mentor da região oriental, dizendo que aquela casa era a melhor casa espírita da região. Que aqueles médiuns eram médiuns diferenciados. Que por conta disso, daquele ponto que projetava luz até as regiões orientais. E por conta disso, os espíritos de lá estavam sendo trazidos para serem tratados cá. Gente, quem estuda o mínimo de doutrina espírita, o mínimo do livro dos médiuns, sabe que espírito superior não tem discurso piegas, de enaltecer as qualidades que nos faltam. Então, e a tragédia maior, sabe qual foi? As pessoas aplaudiram. É isso que nós estamos falando. Quando os espíritos que programaram esse projeto da casa espírita observam esse tipo de situação acontecendo, como eles devem ficar, né? Devem estar em parafuso, né? Falei, gente, não era isso o negócio, não é? Então, como nós temos que cuidar da nossa casa espírita, gente? Da doutrina. Então, para isso, nós temos que estudá-la, nos aprimorarmos, sairmos dessa posição de superficialidade e entrarmos no cerne da questão. E por falta de conhecimento de doutrina mais profunda, de conhecimento mais profundo, vemos certas posições de espíritas que nos causam certo... O que está acontecendo conosco? Por exemplo, o companheiro dizer, vou deixar para a próxima reencarnação. E já escutei isso muitas vezes. Sem nenhuma garantia da próxima reencarnação. Não sabe onde vai reencarnar. Não sabe ao lado de quem e em que condições. Mas ele quer jogando suas fichas para lá. Isso eu não dou conta não. Vou deixar para a próxima. E mais, hein? Não quero reencarnar na Terra. Gente. E aí perguntamos, você quer reencarnar aonde, meu irmão? Eu ouvi dizer que Júpiter é maravilhoso. Verdade. Então ficamos vivendo no meio de umas certas ilusões.
Outra que está presente em todas as casas espíritas. Nenhum demérito ao Atmos, viu? Que eu estou aqui tomando a conta de botar vocês no meio. Porque onde há espírita, há essas posições por aí. Se não há hoje, certamente amanhã haverá. O cara que diz assim, temos que respeitar o tempo do outro. O tempo dele ainda não chegou. Outra associada a isso. Olha, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Onde estão esses trabalhadores, Jesus? Porque não falta tarefa, gente. E outra, tempo não temos mais. E quem diz isso não sou eu. Não é o Walter que está falando isso. Quem diz isso é o nosso codificador Allan Kardec. Na última obra kardeciana do Pentateuco. Livro Gênesis, capítulo 18. São chegados os tempos. E ele encerra a sua obra com 2 subitens. O primeiro, sinais dos tempos. Observe o que está acontecendo por aí, gente. Segundo, geração nova. Ele encerra com geração nova. É ali que Allan Kardec fala pela primeira vez sobre a transição planetária. É ali que ele diz que a seleção natural já está em curso. E mais, que muitos de nós não mais se reencarnarão na Terra. Então, que tempo é esse que nós temos? Então, lembra do poeta inspirado que cantou: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Precisamos fazer as coisas acontecerem conosco e estimular os nossos pares, sair desse processo de acomodação. Então, quando a doutrina vai se assenhorando de nós, essas coisas começam a nos incomodar. Gente, eu preciso dar conta disso. Eu preciso buscar dar o pontapé inicial, dar o primeiro passo. Mas não vai ser num passo que nós vamos resolver a nossa vida. Uma grande caminhada começa no primeiro passo. Uma grande escalada começa no primeiro degrau. Precisamos começar, graças a Deus, sem conhecê-la todos. Tenho certeza que todos já deram esse passo. Já estamos dando alguns passos. Bom, como o tempo urge, nós vamos para o segundo objetivo, que é o social. Quando adentramos nesse objetivo, a primeira coisa que vem à nossa mente, cesta básica. Roupas, remédios, nenhum problema com isso, viu? Aliás, é necessário. Agora, qual é o espírito da coisa? É de acordo com a possibilidade de cada um. O Atmos tem uma possibilidade de trabalho. Porque quem é o Atmos? Essa estrutura física é o templo. O Atmos somos nós, as pessoas. Porque o dia que ninguém vier aqui, o Atmos acabou. Igreja vem do termo iglesias, que significa reunião de pessoas. Quando se fala igreja, nós estamos pensando que é o templo. A igreja são as pessoas. Nós estamos aqui reunidos em igreja, no sentido lato da palavra. Então aqui tem uma possibilidade, o GECAL tem uma possibilidade, o IFISA tem uma possibilidade. Cara, eu não sei como é que eles conseguem dar conta daquilo. De tanta cesta básica lá, é 200, sei lá quantas são, né? É um negócio enorme. Eu conheci uma instituição em viagem, fazendo palestra, fomos acolhidos num terreiro de Umbanda, ficamos lá instalados. Que espetáculo! Quase que eu dei uma rodadinha lá e fiquei por lá. Ela queria, eu falei, não vai não, filho, fica por aqui. Porque a gente ficou no andar de cima, é um prédio enorme, cada andar funciona um negócio. Kardec é no segundo passivo. Eu falei, opa, meu andar é aqui, mano. E lá embaixo chama terreiro, que é embaixo, é o primeiro andar. E o negócio é bom demais, viu, gente? E eles têm um trabalho fantástico, referência na cidade. Como é o nome da cidade, Jesus? Não? Ai, meu Deus. É perto de Mendes, aquela região dali. Depois eu lembro. Se não lembrar, mas fica aí no imaginário. Então, eles dão lá uma quantidade absurda, é referência na cidade, atende 400 famílias, um negócio de doido. E às vezes aqui tem uns casas que dá 10, dá 5 cestas. Que ótimo que dá.
Porque não é quantidade, é a qualidade da coisa, gente. O que nós não podemos fazer é o equívoco de alguns. Não é do Atmos que eu estou falando, não, tá? Isso não acontece aqui. Porque às vezes tem uma certa concorrência entre as casas espíritas. Aqui não tem isso não, né? Graças a Deus. Eu sempre onde eu vou, eu falo de dois movimentos, que é o de Maricá e o de Saquarema, gente. Eu faço, parece, em todas as casas de Saquarema e todas as casas de Maricá. Então eu posso falar, porque eu convivo com eles lá o tempo todo, o ano todo, eu vou diversas vezes em várias casas. Então, é legal. Então, mas não estou falando de vocês não, tá? Mas tem certas casas que concorrem com as outras. Ah, você sabia que a casa tal está dando 10 cestas básicas? Ah, não pode. Vamos ter que organizar que dá 15. Nós não podemos ficar por baixo. Aí a outra fala assim, tolinho, a gente dá 40. Aí quebrou o cara, né? Mas Deus quer de nós o possível. O impossível é com Ele. O problema dele. Ele que resolva lá. Nós, Ele quer o possível. É 10, mas dê 10 com dignidade. Porque durante 16 anos, tendo ficado à frente não, fiquei 12 anos como presidente do Maria de Nazaré, tendo ficado lá 16 e agora eu voltei depois de 5 anos. Gente, eu Cileide, junto com as outras companheiras, e eu muitas das vezes envolvido com isso, porque eu troquei até de carro, né? Porque eu vou comprar uma picape, porque é tanta doação, Jesus. Eu falei, eu vou. Era em Itaboraí, era em São Gonçalo, Niterói, aonde me chamava eu ia puxar troço. E foi nesse período que a gente observou quanto andam as nossas casas espíritas. Lixeira da sociedade. Era televisão sem imagem, geladeira que não gelava, rádio que não falava, roupa rasgada, suja, sem zíper, sapatos de tênis de boca de jacaré. Era isso que as pessoas davam para os nossos irmãos, que a gente queimava. Façai ao outro que gostaria que o outro vos fizesse. Recomendação Cristo. Cristo. E as pessoas pensam que dar ao outro, ofertar ao outro, é coisa que já não serve mais para nós. Ah, não serve para mim? Ah, vou levar para lá. É o que serve para você, sim. Porque se não serve para você, vai servir para o outro. Com algumas exceções, obviamente. E foi nesta época, e eu fiz essa palestra, não, semelhante a esta, mas eu toquei nesse assunto também, essa semana, lá em Saquarema, não, Saquarema, horário longo que eu fui, né? No Renascer. E aí eu falei que lá, no Maria de Nazaré, acontecia essas coisas. O cara, quando vai fazer a compra do mês dele, ele vai nas gôndolas do mercado. É bonito o nome, né? Eu achava que era prateleira. Não, é gôndolas. E aí a pessoa que é abastada, merecidamente, trabalha, nós trabalhamos com isso, gente. Nenhum problema. Aí você vai lá, tem uma regra, né? É do mais caro para o mais barato. É a nossa compra mensal. Aí eu vou lá com tijuão, arroz tijuão, gente. O tijuão não precisa nem de cozinheiro, ele se faz sozinho, gente. Você quer botar ele papo, ele não fica. Agora deve estar uns 40, agora com esse problema no Rio do Sul, vai dar 100. Aí o cara compra agora o feijão máximo. O nome já diz tudo, né? Máximo. Gente, é um chocolate o negócio, né? Ah, beleza. Poupa até um pouco do gás, né? Porque ele cozinha tão rápido. Aí, na semana depois, ele volta no mesmo mercado para comprar lá a sua contribuição à cesta básica. Só que a regra muda. Passa a ser do mais barato para o mais caro. E aí? Foi quando nós conhecemos o feijão bandinha. O arroz canjiquinha. E eu falava sobre isso lá no Renascer, na sexta-feira. Foi sexta, não foi? Sei lá, todo dia eu estou falando palestra, não sei mais quando. Nesses dias aí. O companheiro que estava coordenando lá o som saiu e foi lá na despensa dele e trouxe o feijão bandinha. Ah, que tragédia. Olha, gente, o cara falou assim, não tem feijão bandinha. Eu falei, tem sim. Pode ser que não tenha aqui não, mas em Itaboraí tem. Aí o companheiro saiu devagarzinho e trouxe para mim lá para o porto. Olha o feijão bandinha. Gente, é isso que está acontecendo conosco, gente. Agora, então vamos dar com dignidade. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro.
não é? Bom, mas o objetivo social é muito mais que isso. O objetivo social desta casa, nesta região, é dar a oportunidade para as pessoas aqui chegar e serem esclarecidas, consoladas, orientadas. Qual é a função do atendimento fraterno, se não uma função eminentemente social? A pessoa está perturbada, a pessoa está atormentada, passando por processos graves de obsessão. Aqui. Aí vamos associar nesse momento o objetivo social e o objetivo espiritual, que talvez não vai dar nem para falar, né? Mas volto a dizer, minha preocupação aqui não é a quantidade, é de me fazer entendido. Se ao pouco que eu falar, eu for entendido e vocês levarem para pensar, porque espiritismo sem pensar não adianta, gente. Não tem jeito, né? Então, essa questão social é muito mais. Eu já estou escrevendo outro livro. Não tinha o título, me veio aqui o título agora. Centro Espírita Local de Oportunidades. Aliás, eu tenho essa palestra. E eu acho que é bem apropriado. Porque é que nós recebemos todos os tipos de oportunidade da gente estar inserido neste meio social. Aqui é uma mini sociedade, assim como é o nosso lar, onde nós precisamos estar identificados neste meio. Aquele que aqui não se identificar, ele não vai ficar. Ele vai buscar outra casa, vai buscar outra religião. E é assim que tem que ser. Nós precisamos estar onde o nosso coração diz estar. Eu não vou ficar aqui para agradar Maristela. Eu não gosto da casa, mas a Maristela é tão legal comigo, meu Deus. O que eu faço? Maristela, gratidão pelo teu acolhimento, mas não tocou o meu coração. E isso então não faz o menor sentido a gente fazer proselitismo, tentar tirar o cara que está naquela igreja, muito bem, feliz, e trazer para cá e o cara não se encontrar. Só vai ficar aqui quem se identificar. E a função, o objetivo social da casa é promover essas relações de forma positiva, de forma fraternal. Agora, vamos dizer Divaldo, já complica, né? Olha o que Divaldo diz. Eu adoro os espíritas porque eles se odeiam fraternalmente. Não dá, né? Mas é assim mesmo, viu? Às vezes vai acontecer coisas aqui que a gente vai ter vontade de pegar na garganta do outro. Aí você está rindo pra ele. Doido para pegar na garganta dele. Doido. Vontade de na jugular dele. Mas tu está rindo. Oh, meu irmão querido Jesus. Mas já é um avanço, sabia? A gente pensar e não fazer. Já é um avanço. Outra época a gente pensava e já esmurrava, já fazia na hora. Agora, não podemos parar aí. O nosso desafio é caminhar, dar outros passos, até chegar um dia em que nós não sentiremos mais esse tipo de coisa. Seremos espíritos pacificados, equilibrados emocionalmente. Então, tudo isso, a função social da casa espírita nos permite essas relações, da gente ir de pouco em pouco nos melhorando. Claro que tem outras funcionalidades que nós poderíamos colocar de permeio com esta. Porque, eu volto a dizer, não existe nada na casa espírita que seja estanque. Tudo converge para o mesmo meio, para o mesmo ponto. Todas as atividades aqui, qualquer que seja, da mais simples à mais complexa, todas participam como uma engrenagem de um grande motor, se assim poderia dizer, né? De um carro quando se abre. O que tem de troço ali, né? A arruelazinha. Tira a arruelazinha ali para você ver se não vai dar ruim. Né? Então todo mundo aqui é importante. E é importante que a gente veja isso aqui. Não basta você dizer que é. Você precisa demonstrar que nós somos importantes uns para os outros. Dizer.
não é o discurso piegas, não. Ficar enaltecendo coisas que a gente não tem. Não é isso. Mas o reconhecimento do esforço. Você, poxa, você tá legal. Puxa vida, né? Que bom que você veio, companheiro. E às vezes, a casa aqui tem uma dimensão que eu acho que isso é possível. De conhecermos a todos de forma individualmente. Lá no Maria de Nazaré, eu fiquei 5 anos agora, já me perdi, né? Voltei recentemente, tem 4 meses. Tem muita gente nova. Mas na nossa época lá, antes, conhecia todo mundo pelo nome. De visitar as casas, de participar de festa. Que eu sou meio entrão, sabe? Natal, a gente passou meia-noite lá em casa e disse, vamos na casa de fulano? Nem avisava, gente. Quando a gente chegava lá, era uma festa. E a gente ficava até 2, 3 horas da manhã. Então, festa junina, aniversário, almoço, tudo junto. Então, isso é espiritismo, gente. Não podemos imaginar uma casa, ainda que conheço várias, tá? Mas com dimensões maiores, que não tem como dispensar certas situações protocolares, vamos assim dizer. Não é? Você vai em Niterói, o grupo da fé, Jeff, né? Misericórdia, muita gente, rapaz. Eu fui lá há muitos anos atrás, quando eu fui lá para ter um contato com uma companheira que trabalhava na biblioteca. Gente, você não faz ideia da quantidade de gente que é aquilo. Tem um salão principal, que deve dar umas, sei lá, mais de 200 pessoas ali. Dá mais, não, o tamanho do EBM. É muito grande, né? Aquilo lota. Aquilo lota, aí eles fecham a porta. Gente, tudo trancado. Não vai sair depois não, filho. Não queira sair não, hein? Tem que beber água, tem que ir no banheiro, fazer tudo que você faz. Chegar lá e ficar lá. Eles trancam a porta. Por quê? Porque tem outros anexos, tem vários anexos, um prédio, e vai enchendo de gente lá, passando uns telões, né? Gente, aí eu entrei, e só não fui embora sem ser abordado por ninguém, porque eu fui procurar minha amiga. Ninguém me recepcionou, é impossível. É um mar de gente entrando, um mar de gente saindo. Já em nossas casas, nós temos essa oportunidade de recepcionar quem chega. Tem alguém de primeira vez aqui? Você, danada, e você ela também é. Primeira vez, mas já conhece o Espiritismo. Sim. Você também? Então, mano, que bom, hein? Já pode pensar tarefa para ele. Calma, tô brincando. Não assusta ele, não. Vai envolvendo ali devagarzinho, né? Porque o espírito é danado, parece quiabo, né? Você pega ele aqui, ele escorrega para lá, você pega aqui, ele vai para ali, né? Tem que ser com jeito, viu, mas então é isso. Nas nossas casas de menor porte, nós temos essa possibilidade dessa relação mais direta, de olho no olho. Dizer, olha, poxa, tive um dia legal, não. Lá no Maria de Nazaré, a gente serve todos os domingos café para todo mundo e almoço para todo mundo. Tudo 0800. Eu não sei como é que dá conta disso. Para todo mundo. Quem patrocina é Jesus. Igual a obra que eu estava fazendo lá, uma obra de aquele salão imenso para 200 e poucas pessoas. Aí eu estava patrocinando a obra junto com os companheiros. Aí chegou um fiscal. Uma prancheta. Aí da época da prancheta. Falei, quem é o responsável dessa obra aqui? Eu falei, é Jesus, rapaz. O responsável aqui é Jesus, cara. Tu se vira com ele aí. Mas como assim? Eu falei, não, rapaz, isso aqui essa obra aqui, um amigo veio aqui, também espírito, engenheiro, falou que tinha que fazer, ele está fazendo. E Jesus está segurando esse negócio aqui, cara. O cara ficou tão sensibilizado que nunca mais voltou. Olha, tá bem, hein? Mas vê lá o que vocês vão fazer. Eu falei que se fala com Jesus, ele está fazendo. Então, gente, falta 5 minutos. O relógio aqui corre demais, né, mas a última função, que a gente não vai poder, o último objetivo, a gente vai poder se estender muito, é a questão espiritual. Há uma demanda também espiritual, que é avaliada antes. Nós vamos em regiões, visito regiões para fazer palestra, regiões de fazenda, onde a escravidão foi um negócio muito sério. Então há uma demanda de espírito desde a época da escravidão. Ainda naqueles arraiais. Então, óbvio que a demanda de lá é diferente da demanda de cá, assim como a demanda de lá é diferente da outra, e assim vai. Então, as atividades precisam convergir, os espíritos trabalham nesse sentido.
para atender a demanda específica do Atmos. Assim como lá no GECAL, na IFIS e tantos outros, Luz da Vida e tantos outros. Então essa análise é feita preliminarmente e sendo acompanhada, porque as coisas vão mudando, não é? Mas interessante que nós também somos espíritos. Nós também temos as nossas demandas. Então o objetivo espiritual, neste exato momento, está atendendo a gente, a nós espíritos. Eu me lembro que quando nós organizamos a reunião mediúnica sobre orientação espiritual lá no Maria de Nazaré, a reunião mediúnica de característica de desobsessão, que é bem diferente de desenvolvimento mediúnico, de tratamento. É uma reunião com certas características específicas. E por ser assim, não é todo médium que se coloca na posição adequada para lá. Porque essa reunião recebe o aporte de espíritos com muita dificuldade, vítimas nossas. E aí, naquela oportunidade, nós nos recordamos agora, que quando nós organizamos, depois de um trabalho de preparação e qualificação da equipe, os meses iniciais, não sei precisar quanto, 3, 4 meses, não sei, não me ocorre aqui, mas era o atendimento desobsessivo, era quase que metade de nós. Eles atendiam a nós primeiro. Claro, não era de forma exclusiva, existiam outras demandas. Mas durante um bom tempo, nós, pela nossa presença e pela misericórdia de Jesus, tivemos a oportunidade de mais de uma vez ficar frente a frente com uma vítima nossa. E ter que ouvir dele tudo o que nós fizemos com ele, com sua família. Isso ocorreu mais de uma vez comigo. E quando eu estava na posição de recepcionar, na posição de dialogador, quando eu percebi que era comigo, eu saía, outro ocupava e eu ficava ali ouvindo. Como diz um dito popular, enfiava minha viola no saco e ficava caladinho ouvindo. Porque a gente não vai ali, né, advogar em causa própria, né? Até as nossas estruturas emocionais não nos permitem isso, obviamente. Então, companheiros, da próxima vez que eu vier aqui, a gente vai falar só sobre a questão espiritual, né? Porque ela tem muitas nuances. Basta ver aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, que dá uma devida dimensão do problema. Mas nós agradecemos profundamente este reencontro, a oportunidade de estar com vocês, né, de revisitar esta casa que tanto bem nos recebe e deixar aqui a porta. Eu espero que a porta fique aberta para que a gente possa voltar um dia, né? Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração,
orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa.